Abra sua Bíblia também. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Se eu tiver, só me avisar, tá bom? Porque eu penso, que às vezes quando é domingo eu penso que é quarta, e quando é quarta eu penso que é domingo, e assim vai as pessoas de 30 anos, né? Juliana, vamos lá, Fernanda. Nós esperamos que todos vocês estejam bem. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Ai, vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Quem está aí pronto para receber algo de Deus? Você veio disposto? Vamos orar. A palavra diz em 2 Reis, capítulo 4, os primeiros versículos, diz assim, olha. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas, e a Eliseu dizendo, o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse a ela, o que farei por ti? Conta-me o que tens em casa. Ela disse, a tua criada não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Não peças pouco. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela foi diante dele, e fechou a porta diante de si e de seus filhos, e trouxeram os vasos para ela, e ela os derramou. Olha isso, derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, traz mais um vaso. E ele disse, não há mais vaso, e o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Se tiver liberdade de pôr a mão na altura do seu coração. Oh meu Deus, como tu és precioso, como tu és maravilhoso, como o Senhor nos assiste no dia da nossa prova, no dia da nossa angústia. O Senhor se revela com bondade, com graça, com provisão. Não é para menos que tu chamas, um dos teus nomes é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Nós estamos na quarta do milagre. Nós temos muitas necessidades, Senhor, diversas, um diferente do outro. Mas o Senhor que tudo sabe, o Senhor que tudo conhece, venha nesta noite e nos abençoe. Revele-se a nós. Abra a visão dos nossos olhos, destapa os nossos ouvidos, Espírito Santo, e ministra no nosso espírito que tu és poderoso. Nós oramos e pedimos a bênção no nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Por favor, você tem o seu lugar. Oh, irmãos. Aleluia. Aleluia. Aleluia por esta noite de quarta-feira. Eu quero dizer aos senhores, homens e mulheres, moças e rapazes, que é um prazer muito grande, mas também uma grande responsabilidade, trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Porque nós não estamos aqui reunidos porque nós não temos outras coisas para fazer. Nós estamos aqui reunidos porque nós acreditamos que quando a palavra é pregada, o Senhor fala aos nossos corações. E quando o Senhor fala, a nossa história muda. Ela muda. Muda como? Eu não vejo, eu não percebo. Lá na frente que você vai perceber. De repente, você não está onde você gostaria de estar, mas você já não está mais aonde estava.
Você já deu alguns passos. Só Deus pode tirar a gente, os nossos pés, de um lodo, de um encharco, e fazer a gente se levantar. Se levantar. Se levantar para quê? Para viver as maravilhas que Deus tem para a nossa casa. Nós estamos vivendo uma época, um período de muito esgotamento, de muita insatisfação. As pessoas estão insatisfeitas. Nada satisfaz mais as pessoas. Não sei se por causa das redes sociais, não sei se aquilo que a gente fica ali. Eu atendi uma senhora esses dias, irmãos, de mais de 80 anos. Eu disse, que horas que eu posso atendê-la? Ela falou, a hora que a senhora quiser. Mas com desdém, eu falei, que horas que eu posso? Qualquer hora. Eu fico no celular 24 horas. Uma senhora com mais de 80 anos. Falei, como você estava? Como você estava antes de ter um celular? Sabe o que ela me disse? Eu fazia meus devocionais, eu lia a Bíblia, eu orava, eu cantava, eu dirigia, eu vinha, eu ia. Mas depois que eu me aprisionei, as minhas pernas adoeceram, enfraqueceram. Eu não tenho vontade, só tenho vontade de ficar vendo coisas. E a vida passa. Você percebe quanto tempo está rápido. As semanas começam e quando você vê já é domingo de novo. O que é isso? Nós estamos vivendo um período de graça. O que é graça? É o período que a igreja está vivendo. Favor que nós não merecemos. Nós não merecemos, mas estamos vivendo. Por quê? Porque Deus permitiu esse período para a igreja. Quando Jesus deu a vida dele no madeiro, no Calvário, por nós, ele disse, eu me torno maldito no lugar de vocês. Eu estou levando sobre o madeiro as enfermidades de vocês. Aí a gente vem para um culto como esse, e aí a gente fica assim, ó, será mesmo? Será mesmo? Não, irmãos, não tem mais tempo para perguntar se será ou não será. A verdade é que nós somos aquilo que o apóstolo São Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecamos, ou todos pecaram, e destituídos ou separados estão da glória de Deus. O pecado, ele trouxe um distanciamento, uma separação, e junto com o pecado ele trouxe morte. Então as pessoas pensam que estão vivas, mas elas estão mortas. Por quê? Elas só fazem aquilo que cabe a ela fazer. Ela só faz aquilo que dá prazer para ela. E quando eu ouço o evangelho, o que acontece comigo? Ele me conecta, ele me traz para a vida. Lembra aquela vez que Jesus estava à beira de uma fonte, a mulher samaritana? Uma mulher que ela não tinha um marido, ela já tinha tido 4, e o que ela tinha não era o dela. E Jesus não era lugar para Jesus passar, mas Jesus mudou a rota e foi até o poço. O poço onde aquela mulher ia buscar água ao meio-dia. Todas as manhãs, as mulheres de bem iam pela manhã, enchiam seus cântaros, enchiam de água e voltavam para casa, para cuidar dos afazeres. Mas ela não podia estar com as mulheres normais. Ela ia ao meio-dia. Ela ia do meio-dia para a tarde, porque para não ser julgada, para não ser aquela coisa toda. E quando ela chega lá, ela encontra alguém e ele fala assim, dai-me de beber. Ela disse, se o senhor soubesse, o senhor sabe que eu não sou da sua nacionalidade e me pede de beber? Ele olha para ela e diz assim, se você soubesse quem é que está lhe pedindo para beber, você pediria a ele. Jesus, irmãos, é a fonte inesgotável. Jesus é a fonte viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O nome de Jesus, pastores, irmãos, o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. No nome de Jesus, as enfermidades, elas perdem a força, elas enfraquecem, elas retrocedem, elas têm que ir embora. A palavra diz que no nome de Jesus, os demônios tremem e estremecem e vão embora. Aquela mulher tem um encontro com Jesus ali, e ele conversa com ela, ele fala com ela sobre a salvação, e ela volta para casa e o seu estado já era outro, porque ela não estava mais não estava com sentença de acusação e de morte, ela já estava com vida. Ela volta para a sua tribo com vida. Você lembra quando Jesus chegou, passou ali em uma região
que tinha um homem, que a Bíblia conta assim, que ele era um endemoniado, ele era possesso por espíritos malignos, mas ele era tão possesso, que ele não podia viver com a família dele, ele não podia estar na sociedade, porque aqueles demônios agitavam tanto a mente dele, o coração, a vida dele, que ele quebrava tudo. Então punham ele em correntes, punham ele em cadeias, ele quebrava tudo, ele arrancava as roupas, ele ficava nu. Mas quando Jesus vem de longe, os demônios que habitavam naquele corpo gritam assim: vieste nos atormentar antes da hora. E Jesus foi se aproximando, Jesus e os seus discípulos foram se aproximando daquele homem. E aí o que Jesus ia fazer? Ia falar para ele: você quer ou não quer? Aqueles demônios olham para Jesus e clamam, e suplicam. Os demônios suplicam a Jesus: permita que a gente saia dele e entra nessa manada de porcos. Ali do lado tinha uma manada de porcos. O que tinha mais valor? Os porcos ou a vida daquele homem? O que você acha? Qual é o valor que eu e você temos para Deus? Por que, irmãos, que nós estamos nos maltratando tanto? Por que a gente maltrata tanto da nossa mente? Para chegar aqui aonde nós estamos hoje, nós temos uma grande guerra, nós temos uma grande luta, dá sono, dá dor de barriga, dá preguiça, dá indisposição. Você só vem porque você é muito forte, porque você é muito valioso, e porque você sabe que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Nas quartas do milagre nós temos culto às 6:30 da manhã, às 9 da manhã, às 15, às 18 e agora às 19:30. Alguém pode olhar e falar: isso é desnecessário. Não, irmãos, não diga o que o mundo diz. O mundo acha que se reunir e pregar a palavra é desnecessário, mas é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Eu quero convidá-los nesta noite. Domingo agora que passou, o pastor disse que Deus gosta de pessoas que têm iniciativa, pessoas que dão o primeiro passo. Ele falou isso, não falou, irmãos? Falou. Eu disse: Deus, que passos eu estou dando? Que passos eu estou dando? Às vezes, irmãos, a gente dá um passo para frente e 5 para trás. E aí o tempo passa. Passa os dias, passa as semanas, passa os meses, passa os anos. Eu queria tanto fazer um curso. Eu queria tanto trabalhar fora. Eu queria tanto trabalhar numa empresa. Você queria? Ou você quer? Olha como que nós temos que ir diante de um espelho, olhar para um espelho e falar com ele. O homem que vai diante de um espelho, vê o seu rosto e esquece, é um homem sem fé. Estamos sendo chamados, Deus está chamando eu e você, a nossa família, para viver o sobrenatural. O mundo diz que é desnecessário, mas a igreja sabe que é chegada a hora. Irmãos, não importa se vai converter 5, 10, 15, se uma pessoa se arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus, uma alma, ela vale mais do que o mundo todo. Como que os milagres acontecem? Falando de milagres. Se a gente fica assim, eu queria tanto milagre, eu queria tanto milagre, você não vai ter milagre. Mas se você se posicionar em ouvir a palavra, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ouça a palavra. Mas não ouça por esse ouvido e solta por esse. Deixa essa palavra descer ao coração. Quando essa palavra desce ao coração, ela começa a movimentar. Quando ela começa a se movimentar, as cadeias vão se quebrando, irmãos. As correntes vão quebrando. Aquele homem endemoniado, então agora estava ali, os demônios clamando a Jesus: o Senhor vai tirar a gente daqui, aonde nós vamos? Permita que a gente vá para os porcos. O Senhor falou: então vai. Quando os demônios saem do homem e entram na manada de porcos, os porcos são jogados em um precipício e morrem todos afogados. Imagina os donos dos porcos, os prejuízos que deram. Mas o que não tem preço não tem valor. Se o evangelho não tiver preço para ti, você está errado.
Nós temos que pagar preço pelo Evangelho. Nós temos que ter vida reta diante de Deus. A Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que está sujo, continua sujo. Vamos nos aproximar. Senhor, limpa minha mente, limpa meu coração, lava os meus pés. Põe os meus pés sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Irmãos, mulher casada anda com mulher casada. Homem não pode ficar com nem homem nem mulher. Antes eu falava muito para homem, mas o problema não é o homem, o problema é a mulher também. Fica lá nas redes sociais só vendo, desocupado, vendo coisa. Lembra daquele provérbio? Chulo, mas verdadeiro. Mente vazia, oficina do diabo. Você percebe que a gente sabe tudo, irmãos? Uma mente vazia, uma mente desocupada, você vê e vai recebendo. E aquilo que os seus olhos veem é o que você deleita você. Por isso eu convido você nesta noite. Eu sou testemunha, irmãos, de que quando nós chegamos aqui na cidade, há 13 anos, a senhora Júlia, uma senhora que foi membro aqui da igreja do Evangelho Quadrangular, anos antes da igreja ter ficado fechada, eu vou falar 12 anos, se alguém quiser me corrigir, pode me corrigir. Essa igreja ficou fechada, um pouco menor, ela ficou fechada por 12 anos. Sabe o que tinha na porta da igreja? Tapumes, aquelas placas todas fechadas, tudo abandonado, numa cidade como Piracicaba, uma cidade que tem um lema: a cidade onde o peixe pula dentro do seu barco. Nada pode ficar parado na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida que estamos ouvindo a palavra tem que estar em movimento dentro de nós. Não preocupe tanto com o que vão pensar e dizer, preocupe com a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, ela liberta a gente. A verdade, irmão, Jesus fala isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que adianta a gente saber um monte de coisa e estar preso debaixo de sofismas, de mentiras, de engano, de ilusão. Não preocupa com o que dizem, preocupa com o que a palavra de Deus diz. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu convido você, ao levantar de manhã, mesmo que você não queira abrir os olhos, abra os olhos. Não levante correndo, rápido. Sente na cama, respira e traga a sua boca, traga a sua memória uma palavra. Fala o que Paulo disse em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes, Walter, o corpo da gente está debilitado, porque os anos vão passando, irmãos, vem uma canseira. Mas eu estou percebendo que a canseira não está só sobre os mais maduros ou maduros. A canseira está sobre a humanidade. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Nós temos que ser renovados, irmãos. Renovados no quê? Na luz da palavra. Hoje eu não vou trabalhar, avisa lá que eu não vou. Vai. Aquele dia que você não quer ir, vai. Aquele dia que você não quer mandar as crianças para a escola, manda. Aquele dia que você não quer ir para a cozinha fazer seu almoço, vai fazer. Satanás quer olhar e falar assim: essa aí é presa fácil. O que eu jogo para ela não fazer, ela não faz. O que eu jogo na mente dele para não fazer, ele não faz. Olha para Satanás e fala: Satanás, chega. Chega de dar as regras da minha vida. Eu tenho um Senhor na minha vida. O salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh glória! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E de nada eu vou ter falta. Dá glória a Deus, irmãos. A senhora quer que eu dou glória? A senhora não sabe o que eu estou atravessando. Você não sabe o que eu estou atravessando. A nossa fé não consiste no que sentimos, no que vemos. A nossa fé consiste naquilo que acreditamos. Eu sou limitada, você é limitado, mas quem governa a nossa vida, Ele tem o poder nos céus e na terra.
Quando aquele homem, agora, no cemitério ali, nu, desgramado, imagina o cabelo, imagina a barba, imagina os dentes dele, possuído por demônios. Aqueles demônios saem, vai nos porcos. Os discípulos vêm com a capa, cobre ele. Fica aqui uma palavra: quando você puder, quando alguém perto de você precisar de cobertura, cubra-o. Não é bonito a gente ver as pessoas peladas, empobrecidas, fracassadas, destruídas, falidas. A gente olhar e falar assim: eu já imaginava que isso ia acontecer. Quem somos nós? Quando você ver alguém em situação de desvantagem, pegue a sua capa, vai lá e cobre a vergonha dessa pessoa, porque ele não vai ficar prostrado para sempre. Ele vai se levantar, e a hora que ele se levantar, ele vai lembrar que foi você quem fez. Acho que Deus está falando com a gente aqui, não está não? Aquele homem agora devia estar enfraquecido, Amanda, mas ele estava sem aquele jugo sobre ele, sem aquelas vozes na cabeça: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você foi marcado pela derrota, você é falido, você não vai conseguir nada, você não vai conseguir nada. Está repreendido isso em nome de Jesus. A gente pensa que isso aconteceu só lá em Gadara. Não, isso acontece hoje. Tem famílias inteiras querendo romper casamento, romper criação de filhos, achando que vai romper uma aliança e vai ser feliz de outro jeito. Ninguém é feliz fugindo de responsabilidades. Nós temos que ser revestidos de força da palavra para enfrentar os desafios. Deus não é Deus que age na covardia, Ele age no propósito. Olhem para mim. Aquele homem queria seguir Jesus, e Jesus fala: não, volta para sua casa. A sua família merece ver você liberto. A sua família merece ver você são. A sua família merece ver você lúcido. A minha família, a sua família merece ter paz, ter alegria, ter contentamento, ter gozo, ter paz, alegria no Espírito Santo. Para de achar que servir a Deus é um peso. Existem pagamentos de preço, mas o peso que estava sobre nós, o Senhor levou sobre Ele. Ele diz: vinde a mim todo. Olha o que Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Para de andar assim, ó. Levante, arruma suas costas, arruma sua postura, mude o seu olhar. Não olhe só aqui, olhe lá. Cuidado com o que fala. As palavras da nossa boca é muito séria. Existem maldições que estão ao redor da nossa vida, que a gente pensa que foi obra de feitiçaria, macumbaria, e nem foi. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes, irmãos, quando nós somos crentes, ouvimos a palavra, mas falamos como loucos, nós estamos atraindo o reino das trevas para dentro de casa. Manda esse reino das trevas embora. Fala: Senhor, eu vou fazer um jejum, eu vou santificar a minha boca, eu não vou ficar mais me comparando a ninguém. Comparação é demônio. Para de se comparar às pessoas. Para de se comparar aquele que tem casa, aquele que tem carro, aquele que tem dinheiro, aquele que tem nome, aquele que está em alta na internet. Se Deus precisasse que você tivesse tudo isso, Ele daria a você o que Deus tem dado para você. E o que nós estamos fazendo com o que Deus está nos dando? Nós não somos religiosos, nós somos o povo lavado e remido no sangue de Jesus.
Nós somos uma igreja que estamos reunidos para receber poder e autoridade, para largar tendas, para pregar o evangelho, para salvação ser anunciado, oprimido ser livre, o pecador vir ao arrependimento e o número de salvos ser acrescentado. Nós não temos céu, nós não temos salvação. Quem tem tudo isso é o Senhor Todo-Poderoso. Ninguém é dono de nada, nós somos meramente servos, e servos faz aquilo que o Senhor ensina: servir. Oh, Rabacha, quem pode dar glória a Deus? Para de ficar achando. E você que é cheio de achismo: eu penso que tem que ser assim, eu penso que tem que ser assim. Nós não fomos chamados para achar nada, nós somos chamados para crer. Crer. Aquele homem volta para casa. Ed, aquele homem agora liberto, ele volta para sua casa. Eles falam, a família fala: o que houve? O que houve? Ele disse: foi Jesus que passou e mandou embora os demônios e me deixou livre. Eu queria servi-lo, mas ele disse para mim ficar aqui e dar sequência daqui. Serve. Oh, aleluia. Aleluia. Essa passagem que nós lemos fala de 2 Reis, capítulo 4, de uma família como a nossa, minha e a sua. Mas o marido, ele estudava na escola de profetas de Eliseu. Ele morreu. E você sabe que ele não se preocupou em deixar um seguro de vida, uma poupança para que a mulher ou para ele mesmo, para que os filhos dessem sequência se acontecesse alguma coisa. A gente não precisa gastar tudo que tem. Pastor, eu não tenho nem para viver, vou guardar. Quando você conhece Jesus, Ele começa a mudar a sua história, e você começa a guardar. Você começa a gerar a poupança na sua mente e no seu espírito. Não coma tudo, não beba tudo, porque o amanhã, a maturidade chega, e quando ela bate na porta, ninguém tem misericórdia do pobre. É a palavra que fala isso. Olha o que aconteceu. O homem morreu, você acredita? E aí, ela estava muito triste, porque meu marido morreu. E além de ter morrido, aquilo que era compromissos mensais, foi ficando atrasado, acumulou, virou dívida. E quando a gente tem dívida, a gente não tem paz, a gente não tem alegria. Então a dívida, ela tem que mudar de nome, ela tem que mudar para compromisso. O pastor contou aqui, domingo, eu até segurei meu choro, porque eu estou gripada, irmãos, e se eu chorar não ia dar certo. Eu lembro que quando ele trabalhava com a minha sogra, eles tinham uma quitanda, né, dona Mafalda, e eles trabalhavam juntos. A gente dividia pacote de Bombril. Ela mandava 2 para mim, e o resto ficava lá, porque ela usava mais. A gente dividia pó de café. Ela pegava um pó de café, ela mandava umas colheres para mim, e o resto ficava para ela. Pastora, vocês já eram de Jesus? Nós éramos pastores. Pastores. Você nunca ia saber que eu tinha só um pedacinho de Bombril. E você nunca ia saber que o meu café era pouco. Que eu vou contar uma coisa para você. Eu sei que muitos de vocês já viveram isso. O meu pó de café nunca faltou. Quando você tem pouco, o pouco seu com Deus, ele é muito. Mas o muito nosso sem Deus, ele não é nada. Não tem gratidão, não tem louvor. E o pastor saiu da quitanda e foi trabalhar numa loja de utilidades domésticas, né? E foi trabalhar, e trabalhou lá um pouco, e a empresa estava difícil, demorou para vir o primeiro pagamento, demorou para vir. Então as continhas que nós tínhamos na cidade, nas lojinhas, no açougue, no mercado, que a gente marcava em caderneta, acumulou, Amanda, acumulou. E o dia que chegou o dinheiro, era pouco dinheiro, mas era muitas notas, então parecia que era muito.
E o pastor separou e deu na minha mão. Ele falou assim: você vai aonde a gente deve e você paga. E você chega lá e você diz assim: desculpa do meu atraso, mas eu vim pagar. Como é digno você pagar o que você deve. Olha, parece que eu estou vivendo isso. Permite que eu conte isso para você. Isso vai ativar em você uma postura. E você vai falar: eu vou continuar, eu não vou desistir. Vou criar meus filhos, vou trabalhar, eu vou lutar e vou vencer. E eu fui em todo lugar, fui no mercado, fui lá na padaria, mercearia do seu Juca, do seu João, meus amigos. Ai, que delícia, quero ter aqueles amigos, que delícia. Ô, dona Lourdes, se precisar, a porta está aberta, obrigada. A gente pagar o que a gente deve é lindo, irmãos. Aí eu fui no açougue, paguei. Mas eu fui na lojinha, que eu comprava não para mim, mas eu comprava para as crianças. Eu sempre fui uma mãe metida. Eu queria que as minhas crianças estivessem sempre arrumadinhas, né, Fernanda? Sempre arrumadinha. Aí, a hora que eu paguei, eu falei: eu vim pagar. Ela falou: poxa, paguei. Na hora que eu estava saindo, ela falou assim: a vida do seu Toninho não é fácil não, né? Lembra que eu disse no começo? Sempre vai ter uma palavra torta para você. Mas a diferença é como você vai se portar, né? Se portar. Ele disse: seu Toninho está igual o Jonas. O barco que ele entra afunda. Eu olhei aquilo. Fui embora para casa, desci para casa pensando. Ela quis dizer que o meu marido é um peso e aonde ele entra afunda. Na hora eu não entendi, menina nova, não sabe das coisas. Tá. Passaram os anos. Quando nós viemos embora, nós procuramos essa pessoa para despedir. Ela disse: aonde vocês estiverem, o que vocês precisarem, é só nos chamar, porque eu sei que o barco que vocês entram é um barco seguro. Eu falei: olha, sabe o que eu guardo para mim? Que no lugar da sua vergonha, Deus traz dupla honra. Se você aguentar o processo, se você aguentar o choro que você tiver que chorar como homem e mulher, se você aguentar o processo, você vai atravessar o Jordão. E quando você chegar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Mas tem que aguentar o processo. Não é praguejando, não é murmurando, é dando glória a Deus. E eu estou contando isso. Por que, Senhor, que eu estou contando isso? Quando a viúva chegou na casa do profeta, ela falou: vou falar com o profeta. Por que mesmo que ela foi? Porque as dívidas viraram, os compromissos viraram dívida. Você vê como um dia nada como o outro. Por isso um dia a gente está aqui, outro dia a gente está... Lembra da roda gigante? Tem dias que você está aqui embaixo, mas vai ter dia que você vai estar aqui no meio, e vai ter dia que você vai estar aqui. Mas você não pode, quando você estiver aqui, você não pode se achar. Você tem que entender que o mesmo Deus que cuidou de você aqui é o que vai sustentar você aqui. Quando Deus muda a sua sorte, quando Ele te dá condições, não é para você se envaidecer, é para você dizer: eu vou ajudar quem precisa, eu vou contribuir, eu vou ajudar, eu vou semear, eu vou investir na obra de Deus. Olha o que aconteceu. Os credores vieram e disseram: vamos levar os meninos em troca da dívida. Quem de nós quer os nossos filhos trabalhando em troca da dívida? Lógico que não. Lógico que não. E o profeta ouve ela. É importante que você tenha homens e mulheres de Deus em cima de você, ou sobre você. É importante que você respeite a autoridade. É importante que a gente saiba quem nós temos sobre nós. É importante, irmãos. Aí, o profeta ouve ela. Mas eu, humanamente falando, eu entendo que o profeta tinha menos que ela. Ela não tinha como pagar dívida, o profeta também não tinha dinheiro. Mas o profeta tinha o que ela não tinha, uma palavra revelada. É o que Deus está dando para nós aqui nesta noite.
Muitas famílias vão sair daqui nesta noite, irmãos, e vão para casa e não vão deitar e dormir para acordar amanhã cedo só não. Vão deitar e vão falar assim: eu vou pôr minha casa em ordem, eu vou pagar o que eu devo, eu vou assumir a minha casa, eu vou cuidar da minha família, eu não vou ter falta de nada, eu vou experimentar do que a pastora está falando. Irmãos, eu sei que muitos já experimentam. Olha o que aconteceu. Ele diz: irmão, o que é que tens em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija com um pouco de azeite. Ele dá uma palavra para ela: vai para a tua casa, mande que os seus meninos arranjem vasilhas vazias, manda eles arrumarem vasilhas vazias. Quando você tiver com a casa cheia de vasilha, você fecha a porta. Irmãos, você vê que a palavra profética não era para se expor, era para se fechar. Acho que Deus tem uma palavra aqui para nós. Para de querer mostrar tudo para todos. É só alguns que podem ver e ouvir o que você pode mostrar. Muito cuidado, irmãos. Porque às vezes a gente está perto de pessoas que você pensa que está te aplaudindo, e eles estão assim: ó, estou vendo a hora que vai cair, estou vendo a hora. Não vai ver não, irmãos. Não vai ver nada, vai ver a manifestação da glória de Deus. Nós temos uma promessa de Deus: nenhuma arma forjada contra a igreja ela prosperará. Quando eu falo de autoridade, eu estou falando de instituição. A instituição, ela está conectada na vontade de Deus, e a igreja está em Cristo, e Cristo é o Senhor da igreja. A igreja está firmada sobre a rocha, e é sobre a rocha que nós somos os vasos, nós somos as pedras, e nós vamos ficar prontos e cheios do poder de Deus. Olha o que aconteceu. Irmã, você vai encher a casa. Encheu. Fecha a porta, fecha. Ninguém precisa ver. Milagre, irmãos. O momento do milagre só pode estar junto quem acredita no milagre. E quem estava crendo ali era a mãe e os meninos. Nem sei se os meninos estavam crendo muito não, mas estava. A mãe disse assim: ó, o profeta disse para pegar o azeite que a mãe tem e derramar sobre as vasilhas. Então vamos fazer assim. Tudo você tem que organizar. Lembra quando Jesus fala da multiplicação dos pães? Era uma multidão. Ele não chamou a multidão e disse: coma e beba, não. Ele pediu o que tinha. O que tinha? Era 5 pães e 2 peixes. Quando ele pede os 5 pães e 2 peixes, ele dá uma ordem para os servos, para os discípulos: divida-os, faça grupos menores, grupos de 100, grupos de 50. Quando toda a relva estava presa, já estava organizada em grupos menores, ele pega os elementos e ele dá graças. O louvor, irmãos, o louvor ele despedaça o jugo. O louvor ele quebra a magia. Não há trabalho feito, não há obra de feitiçaria, não há voodoo, irmãos, não há sangue de bode que vença o poder da igreja quando ela se levanta e adora o nome de Jesus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que agindo o Senhor, quem poderá impedir? Por isso a igreja, ela não pode ficar com dedos, a igreja ela tem que se posicionar. Ela diz: eu creio no poder sobrenatural de Deus na minha vida. Quando ela faz isso, ela combina com eles, e Jesus dá graças, e a multidão come. Lembra? Comem daquele pão, comem daquele peixe, satisfazem e até sobra. A bênção que Deus tem para mim e para você não será bênção rasa. Não vai pensar que você vai pagar água, luz e aluguel e não vai ter mais nada. Vai sobrar a bênção. Você vai pagar o que você precisa pagar. Se organize para pagar o que tem que pagar. E a bênção que vai sobrar, você vai viver os restos do mês. E você vai ganhar força para chegar no mês seguinte, até entender que está na hora de começar a guardar um pouco, para chegar lá na frente, não passar tanto aperto. Acho que Deus está falando aqui. Aí a mulher faz isso. Ninguém viu, ninguém soube, e ela teve esse ato de obediência. Ela derramava o azeite, os meninos enchiam e traziam, enchiam e traziam. Quando ela diz: traz mais vasilha, mais, o azeite não para, o azeite não para. Não foi o azeite que parou, foram as vasilhas que acabaram. A bênção que Deus tem para mim e para você, ela não vai secar.
Lembra que eu disse no início da fonte inesgotável? É fonte inesgotável. Você nunca vai procurar e vai deixar de encontrar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estou aqui nesta noite. Eu estou falando com os irmãos. O que eu estou falando, irmãos, eu não aprendi teoricamente. Nós aprendemos na prática. Eu nunca tinha lido esse texto na Bíblia antes. E quando há muitos anos eu estava lendo numa madrugada, trancada dentro de um banheiro, com todas as portas fechadas para ninguém me ver, não tirar o sono de ninguém, eu li 2 Reis. E quando eu li aquela palavra, eu disse: Deus é Deus de milagres. Ele é Deus que faz maravilhas. Eu comecei do lado do pastor, o pastor trabalhando muito. Eu disse: eu não posso sair para a rua trabalhar com ele, mas eu posso ficar dentro de casa gerando. Eu comecei a clamar e a buscar. Quando nós vimos, nós ainda não tínhamos chegado, como ainda não chegamos onde Deus tem para nós, mas eu já não estava mais no mesmo lugar. E é essa bênção que eu libero sobre a nossa igreja, presencial e online, sobre os chefes de família que estão aqui. Ouça o que o Senhor diz a você: levante a sua cabeça, arrume a sua postura. Quando não tiver vontade de ir, vai assim mesmo, porque o seu milagre está na sua atitude de dar o primeiro passo. Dê o seu passo de fé, e quando você estiver dando os seus passos, o milagre já vai estar diante de você. As mulheres que estão aqui, que não têm o chefe de família, você é o pai e a mãe. Não pensa que Deus não está te vendo, irmã. O Senhor sabe do seu peso, e Ele te diz: tira de cima de você esse jugo, e toma o meu jugo que é suave. Eu vou te dar sabedoria e graça, e você vai administrar. Tem horas que nós temos que nos calar, mas tem horas que nós temos que abrir a boca e profetizar. E esta é a noite que o Senhor diz: profetiza, Floriano Peixoto, profetiza que o milagre já está aqui. E a fonte, ela é a mesma, ela é inesgotável. Ela operou no passado, ela operou anos atrás, ela está viva aqui, através da pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, irmão. O Espírito Santo está aí onde você está. Ele está dizendo a você: não tenha medo, você não está sozinho. Eu estou com você, eu vou diante de você. Eu repreendo o inimigo, eu mando os demônios sair, e eu abro portas aonde não tem portas. Eu abro caminho aonde não tem caminho. Até no mar eu abro caminho. Eu abro caminho para a minha igreja. Eu abro providência em nome de Jesus. Você dá glória a Deus por isso. Toda vez que você aplaudir, dá glória. A mulher viu as vasilhas cheias, ela levanta o odre, o azeite para. Acho que ela olhava para aquele odre e ela dizia: ai, meu Deus, que coisa linda. Você vê que fé é o que você não vê, o que você não está ouvindo, mas você está obedecendo. Isso é fé. Ela obedeceu a ordem do profeta. E esta é a noite que o Senhor diz: eu vou diante de você e eu mudo a sua história. Por que Deus vai mudar a nossa história? Porque Ele nos ama. E para que o poder dEle seja grande na minha e na sua vida, e que o nome dEle seja glorificado. Aleluia, aleluia. Eu quero chamar os adoradores para estar aqui. Oh. Aleluia. A tua palavra diz que quando o Senhor age, ninguém impede. Quebra a depressão hoje.
Tire esse espírito de desânimo hoje. Tire essa falta de motivação hoje. Tira essas dores hoje. Faz uma obra maravilhosa. Em nome de Jesus. Quantos estão aqui hoje e que estão doentes? Pastora, eu estou doente. Eu preciso de cura. Se levante no seu lugar. Não levante porque eu estou falando. Só levante porque você precisa de uma cura. Se levante. Deus está aqui para curar. Dentre os que vão levantar, tem uma pessoa que está com problema no olho direito ou esquerdo, meu. Você sente uma agulhada dentro do seu olho, de tempo em tempo. Você tem uma agulhada doída dentro do seu olho. Quem é? Você tem essa agulhada? Isso judia e preocupa você, irmã? Preocupa, marido? Olha como Deus está aqui. Vocês que se levantaram, venham cá. Podem vir. Vamos adorar a Deus com uma canção. Uma canção que exalte o nome do Senhor. Nós amamos a Tua presença. Nós sabemos que aonde o Senhor está, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A Tua presença é melhor do que o ar que eu respiro. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Em nome de Jesus, eu vou pôr as mãos sobre pois eu você. sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante. Eu te abençoo. Faz o impossível se materializar. Seja O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte do completo. Ele fará. Seja Eu vou viver a totalidade da promessa. em nome de Jesus. O Deus dobrado Toda cadeia na sua vida, vai fazer cumprir na hora toda resistência certa. caia por terra. Que você receba nesta noite o toque da grandeza de Deus. Seja livre, seja curado, libertado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa agulhada nos olhos, essa enfermidade que quer se aproximar dessa vida, espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem: solta, saia daqui. Esse incômodo saia, em nome de Jesus. Em apenas um instante, faz o impossível se materializar. Seja curada, seja curada, seja curada. Quebra, Senhor, quebra o jugo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba cura. Deus é poderoso para normalizar todo o seu sistema. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja na presença de Deus adorando. Seja curado, querido. Seja curado, seja ajudado pelo Senhor, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, seja lavado, remido pelo sangue de Jesus. Toda cadeia na sua vida, solte hoje, receba